E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 24ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos falar um pouquinho do débito cardíaco. Essa aula na verdade era para ser antes do controle do bombeamento cardíaco, mas por um erro de cálculo meu eu acabei deixando essa para depois, mas não tem problema. É possível você acompanhar super bem a aula anterior e ter o aprimoramento dos conceitos nessa aula sobre débito cardíaco, beleza pessoal? Então especificamente nessa aula, eu vou dar a definição geral sobre o que é débito cardíaco, vou mostrar quais são as equações que se usam para calcular o débito cardíaco e, por fim, eu vou falar rapidamente sobre o princípio de Fick. Beleza, pessoal? Bom, então vamos começar aqui mostrando o coração. E a gente já viu que o sangue ele passa através das câmaras do coração para cair na grande circulação ou no pulmão. Então, primeiro de tudo, nós temos o sangue que está lá presente nos átrios e ele vai passar para o ventrículo, tá ok? E do ventrículo vai ter a ejeção desse sangue para a grande circulação ou para o pulmão. Esse sangue que vai ser ejetado pelo coração, nós falamos que é o débito cardíaco. Então, para uma definição mais precisa, nós podemos dizer que o débito cardíaco é o volume de sangue que é bombeado pelo coração em um período de 1 minuto. Isso a gente já falou na aula passada, que normalmente em 1 minuto o coração bombeia de 4 a 6 litros de sangue numa condição de repouso, tá ok? E o débito cardíaco nós temos que ver que ele depende de algumas razões. Então o débito cardíaco ele depende principalmente da frequência cardíaca e volume sistólico final. Então veja, como ele depende dessas duas frações e cada fração, seja a frequência cardíaca, seja o volume sistólico final, se aumentar, promove o aumento do débito cardíaco, então o cálculo do débito cardíaco de uma maneira geral pode ser determinado como débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico final. Então, se a frequência cardíaca aumentar, a tendência é que o débito cardíaco também aumente. Da mesma forma, podemos falar do volume sistólico final. Mas nós temos que fazer uma observação importante, de que como a pressão arterial aórtica e a resistência periférica total possuem correlação direta com a frequência cardíaca e volume sistólico, é possível juntar esses valores em uma equação para a obtenção do débito cardíaco. Então, a condição anterior que eu mostrei para vocês é se não houvesse resistência periférica total e como se também não houvesse pressão em outros compartimentos. Como o sistema circulatório ele está integrado a vasos sanguíneos, nós temos que levar em consideração a pressão nesses locais para mensurar o quanto de sangue vai sair. Então a gente pode chegar na seguinte equação, que o débito cardíaco, nós temos essa primeira condição aqui, que era a frequência cardíaca vezes volume sistólico final, e temos essa outra condição aqui, que é o débito cardíaco, pressão arterial aórtica e resistência periférica total. E aí nós podemos remover o débito cardíaco e fazer uma relação direta aqui entre a pressão arterial aórtica, resistência periférica total, em relação à frequência cardíaca e volume sistólico final. Então, nós podemos determinar que a frequência cardíaca vezes o volume sistólico final depende de uma razão entre a pressão arterial aórtica e a resistência periférica total. Sendo que, se nós aumentarmos a resistência periférica total, a tendência é fazer com que o débito cardíaco diminui. Porém, se nós aumentarmos a pressão arterial aórtica, a tendência é fazer com que o débito cardíaco suba. Então, essas são as relações que nós podemos estabelecer para correlacionar o débito cardíaco, no caso, em relação à frequência e o volume sistólico final, para com as condições circulatórias, que é a pressão arterial aórtica e a resistência periférica total. E aí, para terminar essa aula, falando do princípio de Fick, nós podemos dizer que o princípio de Fick estabelece uma relação na qual o débito cardíaco pode ser mensurado pelo consumo de oxigênio e as diferenças de concentração de oxigênio nas artérias e veias. O que ele estabelece é que o fluxo e pressão do sangue no pulmão pode ser extrapolado para fluxo e pressão no sangue do corpo todo se o indivíduo não tiver nenhuma obstrução pulmonar. Então, essa relação entre quantidade de oxigênio consumida e a quantidade de oxigênio no sangue arterial e no sangue venoso
é possível fazer uma íntima relação da concentração desse produto para saber o débito cardíaco. E a relação se estabelece dessa seguinte forma. Então, o que nós temos? Nós temos o débito cardíaco, que é igual ao consumo de oxigênio, ou seja, o volume de oxigênio que é consumido, dividido pela concentração de oxigênio no sangue arterial, menos a concentração de oxigênio no sangue venoso. Porque, veja, se nós aumentarmos a concentração de oxigênio aqui no sangue arterial, isso significa que o débito cardíaco está diminuindo, porque esta razão aqui ela é inversamente proporcional. E essa relação inversamente proporcional aqui ao débito cardíaco foi estabelecido pelo Fick. Da mesma maneira, a gente pode falar em relação ao consumo de oxigênio. Se existe uma demanda de consumo de oxigênio, esse oxigênio, notoriamente, precisa ser distribuído através dos tecidos. E, obviamente, nós precisamos jogar mais sangue para levar esse oxigênio que está sendo consumido. Então, o consumo de oxigênio ele é diretamente proporcional ao débito cardíaco. Se aumentarmos o consumo de oxigênio, aumentamos também o débito cardíaco. Beleza, pessoal? Bom, então é isso aí. Essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve aqui no canal do YouTube e participa lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.